Bem-vindos a mais uma análise aqui no IA Lens. Olha, entre o final de julho e o início agora de agosto de 2025, a gente percebeu uma mudança importante na conversa sobre inteligência artificial, né? Aquele entusiasmo todo com novos modelos parece ter diminuído um pouco, dando lugar a um foco mais pragmático, eu diria, na economia, na regulação da IA em nível global. Exato. É uma mudança de chave, né? A IA deixa de ser só aquela promessa tecnológica e passa a ser vista como um negócio global. Um negócio que precisa de muito capital e que cada vez mais tem regras. E nesse cenário, quem controla os dados, o poder de processamento, a computação e, claro, quem tem influência política sai na frente. É, decisivo. Vamos começar então pelos investimentos, porque os números são realmente notáveis. Algumas fontes falam que Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet juntas planejam gastar algo entre 300 e 364 bilhões de dólares. Isso só em data centers para IA no próximo ano fiscal. E tem mais, né? Vimos rodadas grandes de financiamento. OpenAI captou 8,3 bilhões, com avaliação de 300 bilhões. Anaconda levantou 150 milhões, FAO 125 milhões. E a Mistral, que estaria negociando perto de 1 bilhão, certo? Exato. E até a Apple, que parecia mais quieta, agora sinalizou um aumento bem considerável nos investimentos em IA também. Bom, estrategicamente, isso tem várias consequências. Primeiro, a capacidade de computação. Ela vira um gargalo. E quem tem mais tem vantagem competitiva. É crucial. Empresas que não têm essa infraestrutura gigante, os data centers de hiperescala, vão precisar fazer parcerias, não tem jeito. Faz sentido. E o apetite dos investidores por ferramentas de código aberto, tipo Anaconda e FAO, isso mostra uma busca por democratizar o acesso, talvez. Mas também por criar ecossistemas em volta delas. Aí a Apple entrando mais forte no jogo. Isso só aumenta a competição para todo mundo. A gente vê o reflexo disso na bolsa, né? O tal frenesi das ações de IA, e no crescimento da receita do Azure, da Microsoft, ou na fatia de mercado do Bing, que cresceu muito por causa da IA. Mas aí todo esse dinheiro, toda essa capacidade esbarra num cenário de regras que está ficando mais complexo, mais dividido, não é? Principalmente se a gente olhar para a Europa. Exatamente. A lei de IA da União Europeia entrou em vigor agora, bem no comecinho de agosto. E junto veio o Código de Práticas que exige, por exemplo, transparência sobre os dados de treinamento e conformidade com direitos autorais. E as empresas, como estão reagindo? Olha, pelo que se sabe, o Google indicou que vai aderir. Já a Meta parece ter mais reservas, sabe? Apontando incertezas legais. E para complicar, a Itália abriu uma investigação antitrust. Estão de olho na integração do Meta AI no WhatsApp. Quais as consequências práticas disso tudo para as empresas que operam globalmente? Bom, significa que elas vão ter que lidar com regras diferentes em cada lugar. Na Europa, especificamente, isso se traduz em mais custos, mais riscos legais, de reputação também. Vão precisar documentar tudo sobre os dados de treinamento. E o caso da Itália? Sugere que o cerco antitrust pode apertar para assistentes de IA e como eles são integrados em plataformas que todo mundo usa. Entendi. E do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, qual é a linha lá? Lá a abordagem parece ser outra. A Casa Branca anunciou no final de julho o AI Action Plan. O plano quer basicamente impulsionar as exportações de IA americana, acelerar o licenciamento de data centers e tem um ponto interessante, a possibilidade de cortar fundos federais para estados que criarem leis de IA consideradas muito restritivas pelo governo central. Além disso, tem ordens executivas sobre IA imparcial no governo e para acelerar a infraestrutura. Parece uma estratégia clara para fortalecer a indústria local, então. Sim, a ideia é essa. Pode acabar favorecendo empresas em estados que se alinham com Washington, né? Incentiva a expansão ali, mas talvez crie incerteza para quem pensa em ir para outros lugares. E claro, isso pode deixar a competição mais dura para empresas de fora que atuam nos Estados Unidos. É interessante notar que, como contraponto, a China propôs criar um órgão global de cooperação em IA, talvez para tentar equilibrar um pouco esse jogo. Ok, então vimos o cenário maior. Muito dinheiro sendo investido e governos tentando colocar ordem, cada um do seu jeito.
Mas como isso afeta o dia a dia de quem está lá criando os modelos? Os laboratórios como o OpenAI, Google DeepMind. As ações recentes deles refletem bem essas tendências maiores que a gente comentou. A OpenAI, por exemplo, lançou um modo estudo. Anunciou um data center novo lá na Noruega, ou seja, buscando mais infraestrutura. Mas também teve atrito, né? A história da Anthropic revogando o acesso deles à API do Cloud. Mostra a competição esquentando. E o Google? O Google DeepMind lançou o Alpha Earth Foundations. É um projeto grande para mapeamento global. Mostra o foco em aplicações de larga escala, usando IA para resolver problemas complexos. E a Meta? A Meta AI está naquela situação. De um lado, a investigação na Itália, do outro, o CEO falando sobre avanços em sistemas que se autoaperfeiçoam, quase superinteligência. É a tensão clássica entre inovar rápido e as preocupações com segurança, com regulação. E a briga OpenAI-Anthropic é o exemplo claro da competição e do atrito crescendo entre os grandes desenvolvedores. Então, para resumir a semana, o que fica é essa tensão, né? Um investimento sem precedente para turbinar a capacidade da IA e, ao mesmo tempo, governos criando regras que podem dividir o cenário global e aumentar os custos para operar. Exatamente. E isso nos leva a uma questão fundamental para quem acompanha o setor, né? A gente vê modelos de IA cada vez mais poderosos chegando talvez até de código aberto, como andam dizendo por aí, e ao mesmo tempo regras bem diferentes sendo implementadas, como a lei de IA na Europa. Como é que as organizações, as empresas vão conseguir equilibrar isso, a busca por inovação, por vantagem competitiva, com as demandas cada vez maiores por governança, por transparência, por segurança? É um equilíbrio muito delicado, né? Num cenário tecnológico e geopolítico que muda o tempo todo. É algo para a gente continuar observando de perto.